Salve, salve a todos, muito boa noite. Quem vos fala é o professor Alípio, diretamente de Manaus, no Amazonas. Meu agradecimento por sua audiência, por estar comigo em mais este encontro semanal que nós estamos realizando aí desde final de abril, início de maio deste ano. Essa é a nossa 10ª aula, num total de 30 aulas, de contabilidade pública. Então, se você me assiste pela primeira vez, meu muito obrigado. Se você já está comigo desde o início, também o meu muito obrigado. Se você está assistindo vez ou outra às minhas aulas, também eu agradeço bastante. A sua participação, a sua audiência é muito importante para mim. Então, sinta-se abraçado ou abraçada nesta noite por mim. Bem, na aula de hoje, senhores, nós vamos falar sobre contabilização da descentralização do crédito orçamentário ou descentralização externa do crédito orçamentário. Esse é um tema muito importante na contabilidade pública, seja federal, estadual ou municipal, porque ele envolve um tema muito importante também relacionado aos convênios, às transferências voluntárias. Então você vai ter a oportunidade de aprender comigo hoje mais sobre os convênios e principalmente como que essa troca de créditos orçamentários ocorre no âmbito governamental e qual o impacto disso na contabilidade pública. Então fica comigo na aula de hoje até o final, que você vai entender tudo sobre esse assunto muito importante. Então, tema de hoje, contabilizando a descentralização externa do crédito orçamentário. Bem, para quem está assistindo pela primeira vez a aula de hoje, aqui no vídeo você pode ter acesso ao material da aula de hoje, que daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais com você que me assiste, mas pode ter acesso também ao site das aulas, que aparece aqui via QR Code no vídeo. Você pode então dirigir a câmera do seu celular para esses QR Codes e acessar o site das aulas e também o material da aula de hoje, para a gente então prosseguir no nosso aprendizado. No site das aulas, você pode ter acesso a todas as aulas e também ao material, né? Porque estão todos lá, estou alocando. Fiz inclusive uma playlist no meu canal no YouTube, chamado Contabilidade Pública na Prática, que você pode então assistir quantas vezes quiser as minhas aulas, tá? E tenha a mais absoluta certeza, você vai ter uma noção real e prática de como a contabilidade pública se desenvolve no setor governamental. Tá bom? Então, acessa aí o site das aulas, acessa o material de hoje. Não tem problema se você não baixou o material, baixa agora, ou amanhã ou depois. Assista novamente essa aula, pois ela vai ficar gravada conforme eu disse, e faça o exercício, ou melhor dizendo, a aula exercício para fixar todo o conhecimento transmitido, tá bom? Você vai ficar craque em contabilidade pública. Bem, como eu sempre faço, eu quero agradecer aos colegas, aos amigos que apoiam esse pequeno projeto, pequeno, grande projeto, né? Então, primeiramente, o meu amigo Elcimar Freitas, né? Elcimar, um grande abraço para você, obrigado pela parceria, de onde nós estamos gerando as imagens aqui do estúdio do Fato Amazônico em Manaus, no Amazonas. Ao Dr. André Caria, presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Amazonas, o meu agradecimento. A doutora Milene Cunha, presidente da Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos no Brasil, da qual eu faço parte, também o meu agradecimento. E ao professor André Luiz,
do Cátedra de Brasília, um dos cursos que mais aprovam em concurso público no Brasil. Tá? Então, meu muito obrigado pelo apoio, pela parceria, por me ajudar a compartilhar conhecimento. Tá? Então, antes de iniciar a aula de hoje, eu queria bater um papo agora com você, para você prestar atenção no que eu vou falar agora. Tá? Que isso, como eu disse, é um tema que é muito recorrente no setor público. Né? Eu vejo diversas vezes lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e já vi por diversas vezes enquanto eu fazia parte do TCU, do Tribunal de Contas da União, enquanto servidor. Então vamos lá. Imagine que você tenha a Secretaria de Educação. Tá? Essa secretaria, ela então deseja construir uma escola. Né? Precisa de uma escola e tem recurso para isso. Tá? Esses recursos, ela possui no seu orçamento, ela é uma unidade orçamentária e ela foi contemplada com o limite de crédito para a construção dessa escola. Tá? Muito bem, só que ela não tem expertise para a construção dessa escola. Existe uma outra unidade orçamentária chamada, por exemplo, Secretaria de Obras ou Secretaria de Infraestrutura. Cada ente federativo dá a sua nomenclatura, que quiser, no caso, né, que seja mais apropriada, e cuja finalidade é justamente construir as obras nessa unidade, nessa entidade federativa. Então, eu tenho de um lado uma unidade orçamentária que tem o recurso e de outro lado uma unidade orçamentária que tem a expertise, a experiência para a construção daquilo que a Secretaria de Educação deseja realizar. Muito bem. O que acontece nesse momento? A Secretaria de Educação, pessoal, vai então transferir para a Secretaria de Obra esses recursos orçamentários. Então ela vai reduzir o seu crédito orçamentário e vai transferir esse crédito para a Secretaria de Obra. De posse desse crédito transferido pela Secretaria de Educação, o que acontece com a Secretaria de Obra? Ela vai então proceder à execução desse crédito orçamentário. Tá? Ao executar esse crédito orçamentário, ela vai entrar naquela trajetória de empenho, liquidação e pagamento. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar para você hoje. Como é que ocorre essa transferência de recursos? Tá? Qual é a conta que movimenta essa transferência de recursos? Nesse contexto, existem várias questões que podem ser postas além do aspecto orçamentário, além do aspecto contábil. Quais são essas questões? Questões ligadas à responsabilidade no manejo desse crédito orçamentário. Como assim? Existem várias situações em que ocorrem irregularidade no repasse desse recurso, ou muitas vezes na execução desse recurso. Tá? Muitas dessas irregularidades giram em torno da medição que é feita nessas obras. E aí a pergunta, quem é responsável perante o Tribunal de Contas, perante o órgão de controladoria, dessas irregularidades? Quem é o responsável? Quem pode ser responsável? É o órgão transferidor ou é o órgão executor? Então, embates existem nesse contexto que vai ser analisado caso a caso para então a gente enquadrar quem esteja direto ou indiretamente relacionado com a geração dessa infração. Isso é um tema complexo, isso depende de caso a caso. Isso depende de uma coisa chamada cadeia de responsabilidade, que é um tema relacionado à auditoria governamental, né? Cadeia de responsabilidade. Muitas vezes é o órgão executor quem é o responsável, outras vezes a responsabilidade recai sobre quem transfere, porque é quem transfere que vai dizer como que quer a escola, quantos compartimentos, quantos pavimentos, qual é a extensão, qual é a composição física. Né? Então, se esse projeto inicial estiver com problema, consequentemente a execução vai apresentar um problema também. Né? E aí, na verdade, a raiz desse problema estaria na origem de quem confeccionou o projeto para a construção dessa escola.
Isso repercute no âmbito do controle externo, isso repercute no âmbito da auditoria governamental e isso dá um debate complexo, muitas vezes interessante, mas que muitas vezes também repercute no patrimônio jurídico das pessoas, dos agentes públicos envolvidos, tá? Mas o papo da aula de hoje não é esse, né? Quem sabe aí futuramente, numa aula sobre controle externo, nós vamos debater esse cenário e verificar e traçar algumas soluções que podem, a partir daí, serem extraídas, tá? O papo de hoje é sobre a contabilização dessa transferência de recursos de uma unidade orçamentária para outra unidade orçamentária, tá? Então, vamos apresentar o material da aula de hoje. São 2 páginas apenas, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, somente buscar aqui, e a gente vai para o telão, né? A gente vai para o telão. Então, esse material que você vai acessar via QR Code, né? Está aqui no telão para você. São 2 páginas apenas. Nós temos aí módulo 2, aula 3. Próxima aula, a propósito, nós vamos falar sobre a descentralização interna de recursos orçamentários, né? Que é chamada provisão, né? Que é uma segunda modalidade, já está aqui no telão, né? Estou trazendo aqui para você, deixa eu mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Já resolvemos aqui o problema, já contornamos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a descentralização interna do crédito orçamentário, que é o oposto da aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a descentralização externa do crédito orçamentário. Então, voltando somente aí, reforçando o comentário que eu fiz. Na página 103 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, você pode baixar facilmente através de uma pesquisa no Google, tá? Esse manual e buscar mais informações sobre esse tema, tudo bem? Então, é lá que você pode encontrar mais detalhes sobre as características que envolvem esse tipo de crédito ou movimentação do crédito orçamentário no setor público. Então, vamos lá. O que é exatamente essa movimentação de crédito orçamentário entre unidades orçamentárias que eu havia me referido no início dessa aula? Vamos lá. Olha só, presta atenção aqui nesse telão. Então, olha só, nós temos uma esfera de governo federal, deixa eu pegar aqui a caneta, governo federal, governo estadual ou governo municipal, tá? Então, nós temos aí qualquer esfera de governo serve por referência. E nós temos, de forma exemplificativa, pode ser um ministério, pode ser uma secretaria ou um órgão público qualquer, né? Então, nós temos aí 2 ministérios, 2 secretarias ou 2 órgãos qualquer que compõem a administração pública. Eu vou chamar essas unidades governamentais de A e de B. Mais embaixo, aqui nós temos as autarquias, que representam a administração indireta dessa esfera de governo, tá? Então, a troca de créditos orçamentários ocorre nesse contexto. Então, vamos lá. É possível que um ministério, uma secretaria ou órgão, pode ser a Defensoria Pública Federal ou estadual, transfira pedaços dos seus créditos orçamentários para um outro órgão, para uma outra secretaria ou para a própria uma outra Defensoria Pública. Então, o que está acontecendo aí? E essa descentralização eu chamo de destaque do crédito orçamentário. Destaque do crédito orçamentário. Tudo bem? É possível também que ocorra o caminho inverso. O Ministério A transfere para o Ministério B parte do seu crédito orçamentário. Então, o crédito disponível no Ministério A vai ser reduzido, enquanto que o crédito disponível no Ministério B vai ser elevado. Ele vai contar com uma parcela adicional do crédito orçamentário. Pode ainda acontecer, senhores, que um órgão
da administração direta, transfira parte do seu crédito para uma entidade da administração indireta. Aqui no telão você está tá sendo apresentado uma transferência entre a administração direta e indireta. Um ministério está transferindo recurso para uma autarquia. Pode acontecer também de ocorrer o sentido inverso. A administração indireta transferir recursos para a administração direta, que é o que eu estou mostrando aqui para você. E pode ocorrer também a troca de créditos orçamentários no interior da administração indireta. Então eu tenho uma autarquia transferindo recursos para outra autarquia. Uma autarquia pode transferir recursos para uma fundação pública, ou uma fundação pública transferir recursos orçamentários para uma outra autarquia ou outra fundação pública. Então, eu posso obter ou posso ter todas essas configurações no setor público. Então, veja que o crédito, nesse contexto, ele circula por toda a entidade governamental, né? Envolvendo, evidentemente, aquelas unidades orçamentárias que trocam créditos orçamentários entre si. Então, deu para entender aí, né? Como é que funciona. Então, vamos para a aula de hoje. Aula exercício 3, módulo 2. Vamos lá. Então, só repassando aqui, nós temos a operação que nós vamos contabilizar, já foi dito, estou apenas reforçando, contabilizando a movimentação externa do crédito orçamentário no valor de 600 unidades monetárias. E aí eu tenho essa configuração aqui, que está na página 2 da nossa apostila de hoje. Alípio, de onde é que vieram esses valores que eu estou vendo aqui, né? Todos esses valores aqui, pessoal, que eu estou demarcando aqui para vocês, vieram das aulas anteriores. E na primeira aula que nós demos aqui, nós contabilizamos a fixação da despesa orçamentária. Ao fixar essa despesa, o que eu fiz? Eu creditei em 10 mil e debitei em 10 mil, de uma unidade qualquer, tá? Uma unidade governamental qualquer. Pode ser um ministério, pode ser uma secretaria estadual, pode ser uma secretaria municipal, pode ser uma autarquia ou uma fundação pública. Então, essa unidade possui 10 mil de crédito disponível para gastar, né? Para depois empenhar. Só que nessa mesma aula, nós então contingenciamos parte desses 10 mil, né? Então nós fomos para, reduzimos aí o nosso limite orçamentário para 9 mil, então 1.000 ficou congelado. E a partir daí, os 9 que sobraram, o que aconteceu? Eu fui então empenhar, liquidar e pagar, conforme eu estou demonstrando aqui no telão para você, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou descontingenciar 1.000 unidades monetárias, né? Vou descontingenciar 1.000 unidades monetárias, tá? Como é que eu faço isso? Da seguinte forma, presta atenção nesse próximo telão aqui que eu estou mostrando para você. Eu vou debitar a conta crédito indisponível, com isso eu zero essa conta. Veja que ela apresenta um débito e um crédito equivalentes, né? E vou creditar a conta novamente crédito disponível. Com esse lançamento eu retorno aquele crédito que foi congelado lá no início do período, isso é muito comum no setor público, né? Para a possibilidade de ser executado. Então eu já tenho 1.000 a mais disponível no meu orçamento, enquanto unidade orçamentária, ok? Desses 1.000, eu vou retirar 600 e vou transferir para uma outra unidade orçamentária. Eu vou ficar com 400 para eu fazer uma transferência, uma nova transferência para uma outra unidade orçamentária. Só que esse lançamento eu vou fazer na semana que vem, mediante
a descentralização interna do crédito orçamentário, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso agora. Ó. Debito 600 de crédito disponível, aqui, ó, e credito 600 nessa conta aqui, chamada descentralização. Tem um pequeno erro gráfico aqui, tá? Descentralização externa de crédito. E eu chamo essa movimentação, por ser externa, de destaque do crédito orçamentário, tá? Com isso, eu reduzo o meu crédito disponível, eu passo a ter apenas 400 de crédito disponível, tá? Que eu vou, como eu disse a você, na semana que vem, transferir para uma unidade interna, caracterizando então a descentralização interna de recursos, que eu vou mostrar para você na próxima aula como que isso acontece, tá? Então, veja que essa conta é classe 6, que é a mesma classe de crédito disponível, tá? Então, eu trabalho dessa forma, com esse lançamento. Alípio, isso tem impacto no balanço orçamentário? Não, não tem impacto nenhum, tá? No balanço orçamentário, essa transferência ela não ocorre, ok? Tem um detalhe, tem um porém, tá? É possível que haja apenas um ajuste no balanço orçamentário, por quê? Quando eu registro a fixação da despesa, a gente viu em várias aulas passadas, essa fixação vai ser registrada lá no balanço orçamentário. O balanço orçamentário é para isso, tá? Quando eu mexo, quando eu altero esse limite, nesse ponto específico, ele vai sofrer uma pequena alteração, de pequena magnitude, lá no balanço orçamentário. Mas ele não vai interferir, de uma certa forma, diretamente na execução orçamentária, em termos de impactar empenhos, liquidações e pagamentos que já foram executados no período. Tá? Não tem esse condão, né? O que ele vai ter é mais crédito orçamentário para executar, tudo bem? Mas o lançamento contábil é esse, né? De posse do saldo dessa conta, a unidade orçamentária que vai receber o recurso, ela tem então que registrar esse crédito em seu orçamento. Como é que ela registra? Isso já é na unidade orçamentária beneficiária. Como eu disse no início da aula, imagine que a Secretaria de Educação tenha enviado crédito orçamentário para a Secretaria de Obras, para então executar ou construir uma escola. Tá? Quando chega na Secretaria de Obras, ela vai fazer esse lançamento. Qual o lançamento? Ela vai creditar crédito disponível, deixa eu mudar a sua cor aqui, ó, crédito disponível, ou seja, ela vai contar com uma parcela adicional de crédito para ser executado e ela vai debitar então a conta descentralização externa de crédito, destaque só que na classe 5, aqui é a classe 6, ó. Se eu fosse então fazer um balanço, fazer um pequeno balancete envolvendo essas operações, eu teria um total de crédito aqui 600 e total de débito aqui 600. Eu estaria então com o meu balanço, meu balancete orçamentário equilibrado, considerando apenas essa situação. Então veja, lá na Secretaria de Educação, ela perdeu crédito orçamentário, conforme estou mostrando novamente aqui no telão, tá? Ela perdeu crédito orçamentário. Ao perder crédito, ela reduz o seu crédito disponível, tá? Aqui, ó, tá? Na Secretaria de Obra, ela então vai ganhar crédito orçamentário. Com isso, ela vai ampliar o seu crédito disponível, tá? E a partir daí, ela vai poder executar a construção da escola. Agora, detalhe, quando eu acredito nessa conta, crédito disponível, eu vou misturar esse crédito que veio de fora com os créditos da própria Secretaria de Obras. Vai haver a mistura, tá? Evidentemente que essa mistura ela vai ser, no nível analítico,
ela vai ter códigos que vão diferenciar essa parcela do crédito orçamentário das parcelas dela, que são os programas de trabalho, fonte de recurso e por aí vai, né? É todo um detalhamento que existe. Então não tem como misturar totalmente. Quando eu falo em misturar em termos numéricos. Então o saldo da conta crédito disponível aqui, ó, ele vai ser ampliado, tá? Por outro lado, nessa mesa Secretaria de Obra, eu posso saber qual é a origem desse crédito disponível, através dessa conta aqui, ó. Por isso que essa conta é muito importante. Descentralização externa de créditos, destaque, é o mesmo título, dá uma olhadinha aqui, ó. É o mesmo título que existe lá na unidade transferidora, só que a codificação é diferente. Aqui eu tenho o 6, classe 6, e aqui eu tenho o 5, a classe 5 aqui, ó, que eu já mostrei para você, tá? Então são contas que possuem o mesmo título, mas a função é diferente. Uma vai registrar a débito e a outra vai registrar a crédito. Tudo bem? Então, basicamente, senhores, eu encerro a aula de hoje, essa aula bem objetiva. Eu tenho aí no telão o QR Code que te leva até o meu canal no YouTube. Todas essas aulas estão lá, tá? Você pode então acessar essas aulas, assim como qualquer outro conteúdo que eu disponibilizo lá para a comunidade. Tenho também aqui o QR Code que acessa o meu Instagram, Professor Alípio Filho, que você também pode me acompanhar por lá, tá? De vez em quando eu faço algumas publicações relacionadas à contabilidade pública por lá também. Então, estão convidados. No YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber aí as notificações, dê um like, me ajude a compartilhar esse conhecimento, tá? Me ajuda a fazer com que essas aulas cheguem ao máximo, o maior número de pessoas possível, tá? E vamos junto, tá bom? Então, vou me despedir de vocês agora, agradeço então pela atenção dispensada, até a nossa próxima aula, em que vou falar sobre contabilização da descentralização interna do crédito orçamentário, que é a provisão. E vou mostrar para você como que isso se manifesta no setor público, quais são as atividades que repercutem esse tipo de circulação do crédito orçamentário no setor governamental. Então, até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção dispensada.